Fala galera, hoje eu gostaria de falar sobre algo que você precisa saber. Todos nós pecamos. Em Romanos 3:23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você deve entender qual é a consequência disso. A consequência do pecado é a morte. Em Romanos 6:23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte. E o pior é que a Bíblia fala sobre uma segunda morte. Em Apocalipse 20, 14 e 15 diz assim: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. É muito sério esse assunto, e nós vemos que a palavra de Deus fala sobre a questão do pecado e fala também sobre a questão da segunda morte. É algo que talvez a gente não ouve muito nos dias de hoje, e talvez muitos estão evitando falar, mas é algo que eu tenho que falar para você, é uma grande responsabilidade. Pregar o evangelho completo. Você tem que entender que não há nada que nós possamos fazer para sermos salvos. Entenda o que eu quero dizer. Em Efésios 2, versículos 8 e 9 diz assim: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de vocês. É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então vocês têm que entender, todos nós devemos entender que não são as nossas boas obras. Você pode fazer obras de caridade, você pode ser uma boa pessoa aos seus olhos, porém, não vai ser isso que vai te salvar. É a fé em Jesus Cristo, no sacrifício que Ele teve que sofrer lá na cruz. Não significa que porque nós não possamos fazer nada para sermos salvos, ou seja, nossa salvação depende de Jesus Cristo, não significa que nós não devamos viver em santidade. Entenda o que eu estou falando. Nós devemos viver em santidade porque a santidade é uma evidência de que nós somos salvos. Em 1 Tessalonicenses, o capítulo 5, versículos 22 e 23, diz assim: afastem-se de toda forma de mal, que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando o Senhor nos escolhe, Ele nos salva, existe sim uma santificação. Você não pode separar a vida com Deus e a santificação. São coisas que vão juntas. A salvação e a vida com Deus, a santificação, são coisas que vão juntas. Em Hebreus 12, 14 diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Então, a pessoa que não vive em santidade, ela não verá Deus. Isso é muito sério, gente. Jesus, ele tratou o pecado como um assunto muito sério. Olha o que o próprio Jesus falou quando ele esteve aqui na terra. Diz assim, Mateus 5, 29 e 30. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Mateus 7, 22 e 23. Jesus disse assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então, até uma pessoa que aparentemente está servindo ao Senhor, que está usando o nome do Senhor e que sinais e maravilhas acontecem, essa pessoa ela pode não estar salva por ser uma praticadora do mal, ou seja, uma pessoa que não vive em santidade. Como eu falei para vocês, a santidade é uma evidência
de que fomos salvos. E eu vou demonstrar isso para vocês através de um versículo específico que está na Bíblia. Eu já vou chegar lá, mas eu gostaria de falar uma boa notícia para vocês. Eu vou ler novamente alguns capítulos que eu tinha lido no início, o próprio Romanos 3, desde o início, do 23 agora até o 25. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Versículos 24 e 25. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então Deus proveu um cordeiro, o sacrifício já foi feito. Aquele pagamento, aquele salário que nós deveríamos receber, o castigo, a condenação, aquele castigo que era o nosso salário pelo pecado, Jesus recebeu lá na cruz. E nós devemos acreditar nisso, nós devemos ter fé para sermos salvos. Também diz em Romanos 6, 23, onde diz que o salário do pecado é a morte, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nós podemos receber esse dom do Senhor. Nós podemos ser salvos, mas nós devemos acreditar. Nós devemos ter fé que Jesus realmente morreu por nós. Em Apocalipse 20, versículo 6 diz assim: felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Então, aquela segunda morte que eu estava falando não terá poder sobre os santos do Senhor. Se você vive em santidade, se você tem temor de Deus no seu coração, isso é uma clara evidência de que você foi salvo pelo Senhor. É verdade, não há nada que eu possa fazer para ser salvo, mas eu devo me arrepender. O próprio Jesus, ele falou sobre arrependimento, ele começou pregando arrependimento. Eu devo confiar e ter fé na obra salvífica de Deus e passar a viver em santidade. Isso é o que evidencia que eu fui salvo pelo Senhor. E como eu falei que eu iria provar através de um versículo que está em Jeremias 32, capítulo 32, versículo 40, diz assim, o Senhor falando: farei com eles uma aliança permanente, jamais deixarei de fazer o bem a eles. E farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Então a pessoa que tem o temor de Deus no seu coração, ela nunca se desviará do Senhor. Então, faça uma análise da sua vida. Gente, eu quero falar isso de coração, mas que não seja da minha parte. Eu sou um ser humano, pecador igual a você. Todos nós pecamos. Mas não dá para conciliar as duas coisas. A imoralidade e a santidade não se tocam. Se a gente vive no pecado constante, se a gente vive em contato com a pornografia, adultério, prostituição, mentira, se a gente faz o mal ao próximo, não tem como a gente dizer que isso daqui, a santidade, o temor do Senhor no nosso coração se aplica a nós. Então tem que ter um arrependimento genuíno. Não adianta eu chorar, mas que esse pranto, esse choro todo, não venha se tornar uma atitude sólida, algo que vai evidenciar que o Senhor de fato me salvou. Então, por favor, se você está vendo esse vídeo e está cometendo algo que você sabe que é errado, por favor, tome a atitude de se arrepender e passe a viver em santidade. Esse assunto, tudo que foi falado nesse vídeo, é extremamente sério. O Senhor Jesus, Ele é bom, Ele é amor, Ele é maravilhoso, Ele é perfeito, mas Ele também é um juiz que vai nos julgar, gente. Não se esqueçam disso. Eu sei que muita gente está pregando prosperidade, felicidade, paz de coração, mas isso são coisas que precisam ser faladas e que a gente precisa entender. Gente, do que adianta eu ter uma paz aqui na terra e ter uma vida perfeita aqui na terra, mas no final ser condenado e viver uma eternidade afastado de Deus e sofrer tudo isso que a Bíblia está falando?
Do que adianta eu conquistar tantas coisas e não passar a eternidade com Cristo? Então, faça uma análise da sua vida e procure se arrepender e confiar na obra salvífica do Senhor Jesus, naquele sangue que foi derramado na cruz por você e por mim. Por favor, se você pode fazer isso hoje, faça. E não deixe para amanhã. O dia de amanhã é incerto, a gente não sabe o que vai acontecer. Nós precisamos de Cristo hoje e todos os dias da nossa vida. Que Deus abençoe vocês e até a próxima.